iniciando a partir do programa de hoje, programa número 41 e até o programa número 50, uma série de estudos sobre a oração do Pai Nosso. Esse trabalho faz parte da série de bate-papos no YouTube do Bispo José Hildo com sua esposa Cristina, que tem como título Café com Pão. De maneira bem descontraída e informal, o casal faz uma análise da oração do Pai Nosso por palavras ou frases, o que nos ajuda a compreender melhor essa oração que consideramos como a oração modelo que nos foi deixada por Jesus. Nesse programa, o casal comenta que Jesus nos ensina a orar chamando Deus de Pai. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Bom dia, Cristina. Bom dia. Lendo o capítulo 11 de Lucas, a gente observa um pedido muito bacana dos discípulos. Ensina-nos a orar. E Jesus passa então a ensinar para eles o princípio de uma boa oração. E quando a gente fala boa oração, então se pressupõe que exista uma má oração. Quando é que a gente ora mal? Tiago ele fala que nós oramos mal quando nós oramos pedindo coisas para esbanjar nos nossos prazeres. Por carnalidade, né? Para satisfazer as ambições carnais, as paixões da carne. E a gente observa um outro texto de Lucas, capítulo 18, que oramos mal quando oramos como aquele fariseu que orava com muita presunção espiritual. Que ele se achava, né? Se achava. E Mateus fala que nós oramos mal também quando nós usamos de vãs repetições. Não ficar repetindo a palavra, repetindo, como por exemplo, Senhor me abençoe, Senhor me abençoe, Senhor me abençoe. Não é por isso que Deus vai me abençoar. A recomendação de Jesus é que nós não façamos isso. Não sejamos como os pagãos. Não sejamos como os pagãos. Que acreditam que por muito falar serão ouvidos. Muito bem. E nós oramos mal quando usamos a oração como um instrumento de autopromoção, como faziam muitos religiosos da época de Jesus. Eles queriam aquele momento de oração quase que um palanque político da autopromoção de sua espiritualidade. E Jesus realmente disse, olha, não sigam este exemplo. E também a gente ora mal quando a nossa oração não está de acordo com aquilo que a gente está vivendo dentro da casa, no convívio com os nossos familiares. Quando a gente trata mal as pessoas que estão ao nosso redor. 1 Pedro 3,7 diz que nós devemos tratar bem aqueles que estão ao nosso redor, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Tem outro texto que caminha basicamente na mesma direção, que é a parábola do credor incompassivo, que recebeu um perdão de uma dívida tremenda, mas mais adiante encontrou alguém que lhe devia algo proporcionalmente menor e não foi capaz de perdoar. O grande credor que havia perdoado este credor incompassivo, ele fica sabendo do que aconteceu, da maneira impiedosa que o outro tratou o que lhe devia. E ele vai retirar o perdão que ele havia dado. Ou seja, é muito importante essa questão de como é que nós nos relacionamos com os outros para sermos realmente contemplados por Deus em nossas orações. E também nós oramos mal quando oramos sem fé. Pois devemos pedir com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Nós lemos isso no capítulo 1 de Tiago, versículos 6 e 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem sem fé. O homem sem fé. Ele não deve ter esperança de alcançar. Mas a gente pode orar também. Aumenta-nos a fé. Os discípulos oraram assim. A partir de uma pequena fé, já é possível fazermos uma oração. Esta oração estabelecer um relacionamento com Deus que vai ajudar-nos a aumentar a nossa fé. Oramos mal também quando não oramos diretamente ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Foi assim que o Senhor nos ensinou. Ele disse, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome, disse Jesus. João 16, 23. E em 1 Timóteo 2,5 diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém. Terminando, é bom salientar que a oração não é um monólogo, mas sim um diálogo, um momento de intimidade com Deus, de relacionamento. Esteja pronto também para ouvir a Deus, para deixar a vontade de Deus
tomar conta do seu coração, porque a certeza que temos é que se pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, Ele nos atende. E o próprio Jesus nos deu exemplo orando assim: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Na hora em que Cristo falava com o Pai, Ele estava aberto para ouvir a sabedoria, a orientação e deixar-se guiar pela vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Ensina-nos a orar. Jesus ali apresenta princípios para uma boa oração. A primeira coisa que a gente observa é que Jesus está nos ensinando a chamar a Deus de Pai. E isso era algo revolucionário na sua época. Você sabia que os judeus daquela época não tinham o costume de se dirigir a Deus chamando-o de Pai? Por que Jesus introduz um conceito de filiação? A ideia é de que Deus nos trata não apenas como servos, Ele nos trata como filhos, Ele nos chama para um relacionamento íntimo, muito pessoal, repleto de amor. Deus em Cristo está nos concedendo o poder de sermos feitos filhos de Deus, participantes da natureza divina, participantes da família de Deus, do círculo mais íntimo da divindade. Isso é uma coisa espetacular. Ele quer que eu o chame de Pai. Cristo está restaurando aquele propósito original de Deus, que ao criar seres humanos, já os criava de maneira muito peculiar, a sua imagem e a sua semelhança. E eu só posso ter imagem e semelhança com alguém que faz parte da minha família. Eu não vou ter imagem e semelhança de alguém que não tem nada a ver com a minha família. Não tem o meu sangue. Eu não tenho o DNA dessa pessoa. E é isso mesmo. Temos o DNA de Deus. E temos como alvo e como propósito sermos a cara do nosso Pai. Isso mesmo. E é tão lindo a gente ver, quando nasce um filho, que ele puxa determinados traços da gente. Olha, isso aqui ele puxou o papai. Ah, isso aqui ele puxou a mamãe. Conforme vai crescendo, vamos percebendo não só fisicamente, mas também na personalidade. Isso mesmo. Né? Ah, isso aqui, esse jeito de ser parece com o pai. Esse jeito de ser parece com a mãe. Quando a gente é ensinado por Jesus a chamar a Deus de Pai, está implícito que temos em Deus o nosso modelo de ser, o nosso modelo de agir. E Deus, em Cristo, está como que restaurando a imagem e a semelhança, dando-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, e não meramente denominados filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus na acepção da palavra. Recebemos em Cristo um novo coração, uma nova mente, para agirmos de modo adequado. Devemos ser imitadores de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Portanto, chamar a Deus de Pai é tanto um privilégio como também uma responsabilidade. Seguiremos falando sobre a oração do Pai Nosso. Amado Pai Celestial, como é bom poder te chamar de Pai. Nós não merecemos tamanho privilégio. Te damos graças, honras, louvores. Ajuda-nos a viver como teu filho, a honrar este nome tão santo que carregamos. Por tua graça, por tua misericórdia, Deus, ajuda-nos a crescer em comunhão contigo, a realmente bendizer e honrar o teu nome por onde quer que nós andarmos. Obrigado por tua proteção e por tua ajuda em Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Nos unimos aqui em oração. Amado ouvinte, este é o programa número 2 de uma série de 10 programas de comentários feitos pelo Bispo José Hildo e sua esposa Cristina sobre a oração do Pai Nosso. Neste programa, o casal comenta sobre a seguinte frase dessa oração: Nosso que estás no céu. Vamos continuar falando sobre a oração do Pai Nosso. No programa anterior, tratamos especificamente da questão de chamar a Deus de Pai, o privilégio e a responsabilidade disto. Hoje, vamos enfocar o nosso e também que estás no céu.
Reparou que Jesus não está ensinando aí a orar, meu Pai que está no céu? Parei, às vezes eu tenho essa mania de falar, meu Deus e meu Pai. Estaria isso errado? Não é errado porque de fato Deus é seu Pai. Mas quando Jesus nos ensina a orar na segunda pessoa do plural, ele está claramente indicando que a oração não deve ser egoísta, que a oração nunca é solitária. Eu posso até estar sozinho na presença de Deus, mas ali eu trago comigo o fardo de muitos irmãos meus. Eu não estou e não me apresento diante de Deus de maneira individualista, egoísta. Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso e a pedir o pão nosso. O Pai é nosso. E o pão também é nosso. Aquilo que eu busco não pode ser alguma coisa egoísta, individualista. A minha consciência do outro deve se fazer presente em minha oração, em meu relacionamento com Deus. Eu acho que Jesus então ensina com o Pai Nosso que nós não devemos ser do tipo que olha só para o próprio umbigo, né? Que não sabe orar por outros, só ora por si mesmo, só sabe orar por sua família, pelos que são seus, buscando somente as suas coisas, os seus próprios interesses. Mas quando nós oramos, nós devemos pensar no outro que está sofrendo. Devemos voltar os nossos olhos para fora. Ao orarmos, Pai Nosso que estás no céu, nós estamos, ao mesmo tempo em que reconhecemos a grandeza, o poder e a majestade de Deus, estamos também reconhecendo a nossa finitude, a nossa dependência, as nossas limitações. Quando nós falamos na meditação anterior, do fariseu, que ele orava com soberba, com orgulho, e Jesus estava reprovando aquela oração, é porque quando nos aproximamos de Deus para orar, nós devemos nos aproximar com um coração humilde, um coração quebrantado. E no Sermão da Montanha, Jesus fala que é bem-aventurado os humildes de coração. Nós não podemos nos aproximar de maneira nenhuma de Deus com um coração orgulhoso, presunçoso, colocando diante de Deus que nós temos direitos. Nessa revelação, Deus nos mostra que nós somos finitos, nós somos pó, pequeninos diante dessa grandeza de Deus. Nada merecemos, mas Ele nos ouve, Ele é nosso Pai. É isso aí, não chegar chegando em Deus, né? Como no linguajar do futebol, chegar chegando em Deus, exigindo, botando Deus na parede, reivindicando. E isso estaria completamente fora de propósito aqui, porque a primeira coisa que Jesus nos ensina é que Deus está nos céus e nós aqui na terra. Portanto, nós reconhecemos humildemente a nossa condição, ao mesmo tempo que reconhecemos a sua grandeza, a sua glória, dependemos e precisamos dele e nos aproximamos dele numa atitude de humildade. Querido Pai Celestial, o Senhor é tão tremendo, está aí no céu, tão exaltado, e nós aqui na terra, tão pequenos e dependentes do Senhor, precisamos muito de Ti, que possamos ter sempre em mente o Teu poder, a Tua grandeza, a Tua sabedoria, que possamos confiar em Ti e lançar sobre o Senhor as nossas dores, as nossas ansiedades, na certeza de que o Senhor cuida de nós, que o Senhor é Pai exaltado, mas ao mesmo tempo um Pai que se faz presente, um Pai conosco, Emmanuel, um Deus presente. Te louvamos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e porque o Senhor nos quer bem e podemos confiar em Ti. Abençoa-nos, abençoa esse que me ouve, dá a ele cada vez mais consciência do Senhor, do Teu amor, da Tua grandeza e como o Senhor é amoroso, um Pai maravilhoso em que vale a pena confiar. Bendito seja o Teu nome, hoje e para sempre. Amém. Amado ouvinte, este é o programa número 3 de uma série de 10 programas de comentários feitos pelo Bispo José Hildo e sua esposa Cristina sobre a oração do Pai Nosso.
Neste programa, o casal comenta sobre a seguinte frase da oração: santificado seja o teu nome. Vamos continuar falando sobre a oração do Pai Nosso. No programa anterior, a gente falou sobre a primeira frase da oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás no céu. Hoje a gente vai abordar a frase seguinte: santificado seja o teu nome. E o que é que a gente de cara está observando aqui? Jesus está nos ensinando a buscar em primeiro lugar a santidade do nome do Senhor. Isso mesmo. E a gente lembra das palavras de Jesus no final do sermão da montanha, quando ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E quando nós falamos também na meditação anterior sobre a boa oração, quando nós oramos, a nossa oração deve condizer com a nossa vida, que o marido deve tratar bem a esposa tratar bem o marido, e assim por diante, aquelas pessoas que estão à nossa volta. Porque quando nós fazemos isso, nós tratamos bem o nosso próximo, nós estamos santificando o nome do Senhor aos olhos do nosso próximo. Nós não podemos falar santificado seja o teu nome se a nossa vida não é uma vida que santifica o nome do Senhor, que traz santidade ao nome do Senhor. E no Velho Testamento, a gente vê que Deus, por muitas vezes, ficava bravo com o povo, porque o povo levava o nome de Deus, mas o povo não santificava o nome de Deus nas suas atitudes. É verdade. Quando se diz santificado seja o teu nome, isso não pode ser alguma coisa da boca para fora. De maneira nenhuma. Apenas para lisonjear a Deus, no intuito de depois trazer para a mesa aquilo que é o nosso interesse maior. Até mesmo porque Deus não se deixa enganar, Deus conhece os nossos corações. É verdade, então a gente tem que ser coerente. Em primeiro lugar, devemos buscar a santidade do nome de Deus. E se nós buscamos a santidade do nome de Deus, de fato e de direito, através da oração, isso não pode ficar ali restrito ao ambiente da oração. Isso extravasa naturalmente. Ou seja, o meu desejo sincero e autêntico é que o nome de Deus seja santificado, é que o nome de Deus seja conhecido. Então eu devo me tornar um instrumento, um porta-voz, e não apenas em termos de voz, mas de testemunho. Que as minhas obras, que a minha atitude, o meu comportamento tragam glória para o nome de Deus. Jesus fala: sim, vejam os homens as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Ou seja, através das nossas boas ações, através do nosso testemunho, nós trazemos glória para o nome de Deus. E essa oração, ela é uma oração missionária, porque o nosso propósito é espalhar a santidade do nome de Deus por toda a terra. O nome de Deus tem sido blasfemado muitas vezes. Dentro da igreja, a gente observa pessoas irreverentes em relação ao nome de Deus, usando o nome de Deus à torta e à direita, fazendo piadas com o nome de Deus, usando o nome de Deus em vão. Nós sabemos que Deus é santo, mas o mundo precisa saber que Deus é santo. Nós sabemos que Deus é bom, mas o mundo precisa saber que Deus é bom. E como o mundo vai saber que Deus é bom? Através da nossa bondade. Porque Deus, Ele quer nos usar para comunicar ao mundo o seu amor, a sua bondade, a sua santidade. Amém? Amém. Amado Pai Celestial, queremos santificar o Teu nome. Ajuda-nos nesta tarefa, nesses dias em que Teu nome tem sido tão blasfemado, tantos escândalos, tanta gente que usa o Teu nome em vão e que carrega o Teu nome, mas não honra o Teu nome. Ajuda-nos a fazer diferente, ajuda-nos a verdadeiramente santificar o Teu nome através do nosso testemunho. Abençoa-nos nesta missão. No nome de Teu Filho, nosso Senhor, é que pedimos e agradecemos. Amém. Amado ouvinte, este é o programa número 4 de uma série de 10 programas de comentários feitos pelo Bispo José Hildo e sua esposa Cristina sobre a oração do Pai Nosso.
Vamos conversar um pouquinho mais sobre a oração do Pai Nosso. Falávamos sobre aquela parte, santificado seja o teu nome. Hoje falaremos sobre... Venha a nós o teu reino. Por que Jesus nos ensinou a orar, venha a nós o teu reino, se em Mateus 12, 28, ele diz assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Por que eu preciso pedir, venha a nós o teu reino, se o reino já é chegado, como falou Jesus? É uma boa pergunta. Existem duas dimensões aí do reino de Deus, uma presente e uma outra futura. É certo que ao orarmos a oração, venha a nós o teu reino, estejamos aspirando pela plenitude do reino, coisa que como cristãos sabemos só acontecerá por ocasião da segunda vinda de Cristo, quando todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E por isso oramos Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora, também é verdade, e o texto que você mencionou diz isto, que o reino de Deus já foi inaugurado por ocasião da primeira vinda de Cristo. Porque Jesus veio a esse mundo com uma luz que se manifesta no ambiente de trevas. Ele veio desfazer as obras do diabo. Na cruz, ele triunfou sobre principados e potestades. E também, antes de subir aos céus, ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Portanto, existe esse período que vai da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, em que Cristo está reinando, colocando um a um os inimigos debaixo dos pés. Só que esse reino, ele não se dá de maneira aparente, visível, incontestável. Jesus mesmo, voltando-se para os discípulos, disse: o reino de Deus não se manifesta com aparência física. O reino de Deus está em vós. Existe então o reino de Deus que está dentro de nós. Se Deus no futuro fará novos céus e nova terra, nós já somos novas criaturas aqui e agora. Jesus diz também que o reino dele é um reino de paz, justiça e alegria. Eu penso que, como embaixatriz do reino de Deus, eu preciso divulgar esse reino, eu preciso representar bem esse reino, eu preciso ser uma pessoa de paz e levar paz onde não tem paz. Eu preciso ser uma pessoa de justiça e levar justiça onde não tem justiça. E eu preciso ser uma pessoa que tem esta alegria do reino dentro de mim, para levar a alegria do reino àqueles que ainda não têm esta alegria. Então, somos agentes desse reino, buscamos, aspiramos e nos colocamos nas mãos de Deus para que esse reino se cumpra em nós, se expresse através de nós e se estenda por toda a terra, como aquele grande rio de Deus que sai do templo e por onde vai leva a vida. E por isso oramos e buscamos: venha o teu reino. E amanhã falaremos sobre seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Pai amoroso, o Senhor já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos e graças espirituais. O Senhor nos quer bem, o Senhor já nos deu o melhor, o Senhor já nos deu o seu único Filho. E como não nos dará com Ele todas as demais coisas? Ajuda-nos a nos concentrarmos, em primeiro lugar, na busca do Teu reino, na busca da Tua vontade, na certeza de que tudo aquilo que precisamos, o Senhor proverá. Entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas e queremos viver para a Tua causa maior. Ajuda-nos, abençoa-nos e ensina-nos cada vez mais a orar e a fazer a Tua vontade. Em Jesus, Teu Filho. Amém. Amado ouvinte, este é o programa número 5 de uma série de 10 programas de comentários feitos pelo bispo Josaildo e sua esposa Cristina sobre a oração do Pai Nosso. Neste programa, o casal comenta sobre a seguinte frase dessa oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
céu há de responder às nossas orações. Pode responder dizendo sim. Pode responder dizendo não. Pode responder que se deve esperar, mas a todas vai responder, pois oramos em nome de Hoje nós iremos meditar sobre seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Orar não é tentar fazer com que Deus se curve à nossa vontade. Jesus não nos ensina a orar dizendo, seja feita a minha vontade. Orar não é exigir e nem reivindicar coisas, tratando a Deus como se ele fosse o serviçal gênio da lâmpada de Aladim. Os que ensinam a exigir de Deus também ensinam que orar segundo a vontade de Deus seria um ato de fraqueza de fé que anularia a oração. No entanto, o próprio Senhor Jesus, no Getsêmani, orou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu creio que só pode orar, seja feita a tua vontade, aquela pessoa que confia realmente que a vontade de Deus é o que há de melhor para a sua vida. Eu só consigo enxergar o aqui e agora. Deus é aquele que enxerga além. Uma vez eu ouvi uma frase que diz: se Deus mudar o percurso, não se aflija, ele sabe o que vem depois da curva. E o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que o vosso caminho, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A gente deve saber sempre que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente não pode desconfiar do amor, da bondade, do bom gosto de Deus. Tem gente que não quer entregar questões amorosas nas mãos de Deus, temendo que Deus vai escolher mal. Tem disso, não tem? Ou se tem. Tem pessoas que às vezes falam assim: ora para que eu possa fazer um bom casamento, contanto que seja com fulano de tal. Por conta disso, estão fechados para a vontade de Deus. E quem costuma agir assim acaba se encrencando, não é mesmo? Então a gente tem que ser cuidadoso, porque se um pai bondoso, ele não vai atender todo e qualquer pedido do filho, principalmente quando entende que vai trazer prejuízos para o filho, perigos para o filho, assim a gente também tem que confiar em Deus. Deus é grande e nós pequenos. Muitos pedidos não são atendidos por Deus porque estão em desacordo com a vontade de Deus. O apóstolo João nos garante, no finalzinho da sua primeira epístola, capítulo 5, que esta é a confiança que nós temos, que se nós pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, ele nos atende. Como diz Provérbios, que o coração do homem pode fazer planos, mas o seu fim não é o melhor. Devemos nos sujeitar à vontade de Deus, reconhecendo que os nossos pensamentos são limitados e que Deus é o que está assentado no alto e sublime trono, que tem a visão de todas as coisas, pode enxergar toda a nossa vida e que Ele realmente sabe o que é o melhor para nós. Por isso, curvemo-nos diante da vontade de Deus. Eu gosto muito daquele episódio em que Jesus conversa com Pedro e diz para Pedro: Pedro, o que eu faço agora você não compreende. Mais tarde você compreenderá. E sabe o que foi bom? É que mesmo não compreendendo, Pedro permaneceu confiante, seguindo a Jesus. Mais tarde, ele pôde compreender as coisas de uma outra perspectiva. Ele pôde ver a boa mão de Deus em sua vida. Tornou-se uma coluna no templo de Deus, um apóstolo
maduro, um exemplo de fé para todos nós. Amado Pai Celestial, que possamos sempre saber que os Teus pensamentos são mais elevados que os nossos pensamentos, que a Tua sabedoria é mais elevada que a nossa, que a Tua vontade é melhor do que a nossa própria vontade, que nem sempre é boa, nem sempre é sábia. O Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe o que é melhor. Ajuda-nos a confiar em Ti e a buscar a Tua vontade, o Teu querer, para que a Tua vontade seja feita em nossa vida, aqui na terra, nesse mundo em que vivemos, e que sejamos instrumentos da Tua vontade. Que a Tua paz, a Tua bênção se façam presentes em nossa vida. E, buscando a Tua vontade em primeiro lugar, estamos seguros da felicidade plena que só o Senhor tem para nos dar. Em Jesus, Teu Filho, oramos agradecidos. Amém. Amado ouvinte, este é o programa número 6 de uma série de 10 programas de comentários feitos pelo Bispo Josaildo e sua esposa Cristina sobre a oração do Pai Nosso. Neste programa, o casal comenta sobre a seguinte frase dessa oração: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Hoje iniciaremos a segunda parte da oração do Pai Nosso. Nessa segunda parte a gente percebe uma mudança de foco do céu para a terra. Falaremos sobre a primeira frase, primeiro pedido dessa segunda etapa da oração de Jesus. E essa frase é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O foco agora é no pão. É bom observar que o pedido aqui não é o iate nosso de cada dia, não é a mansão nossa de cada dia. Trata-se daquilo que nos é básico, elementar, essencial para a vida. Alguém poderia dizer: por que eu preciso orar pelo pão? Não é meu trabalho quem vai me trazer o pão? Quando a gente ora pedindo a Deus que nos conceda o pão, certamente isso não significa que estejamos orando de braços cruzados, esperando que Deus nos dê o pão de mão beijada. Isso estaria em desacordo com as palavras de Paulo: aquele que não trabalha, esse também não coma. O pão é fruto, sim, do nosso trabalho, mas ele só é possível por causa da providência divina. Se você reparar bem, por trás da confecção de cada pão, tem muito mais obra de Deus do que obra humana. O trigo vem da natureza, e tem uma chuva que tem que regar aquela terra, e tem uma terra que produz esse próprio trigo. Nós dependemos em demasia da providência divina. Então, realmente é apropriado buscarmos em Deus o pão de cada dia, reconhecendo que é dele que vem o nosso sustento, a nossa provisão. Outra coisa que a gente observa aqui é que o pão é nosso. A gente não ora pão meu, a gente ora pão nosso. E ao comermos o pão, a gente precisa lembrar que o Pai é nosso. E se o Pai é nosso, e esse Pai nosso tem sido benigno para conosco e tem nos dado abundância, que nós lembremos daqueles que não têm pão. Deve haver um sentimento de fraternidade. E nós lembramos também da parábola do rico e do Lázaro, que enquanto o rico vivia no bem bom, desfrutando de toda a sua riqueza, o Lázaro não tinha nem o que comer. Ele só podia comer das migalhas. Isaías 58:7 diz: reparte o teu pão com o faminto. O pão que acaba ficando muitas vezes desperdiçado em nossas casas, de fato pertence aos famintos. E o último aspecto desta frase é o pão de cada dia. O maná era para cada dia, eles não podiam guardar para o dia seguinte, porque o pão estragava. E eu imagino que quando eles pegavam a mais para guardar, eles estavam tirando de alguma outra pessoa. E além disso, eles estavam demonstrando uma falta de confiança na providência divina, não é não? Pensa bem, eles não estavam confiando que Deus iria prover o maná do dia seguinte. E por conta disso, estavam acumulando para si o maná de amanhã. Só que Deus fazia esse maná acumulado para o dia seguinte apodrecer.
Portanto, devemos praticar mais a solidariedade, buscar o pão de cada dia e não andar ansiosos em relação ao amanhã, confiando que o Senhor cuidará de nós. Confiando nisso, temos mais liberdade para sermos solidários em relação aos nossos irmãos, aqueles que estão ao nosso redor, ao nosso próximo. Amado ouvinte, esta é mais uma edição do programa Voz Metodista Livre. Nós temos trazido uma série de estudos sobre a oração do Pai Nosso, na palavra do Bispo José Hildo e sua esposa Cristina. No programa de hoje, ele estará falando sobre a seguinte frase da oração: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Temos aprendido com Jesus os princípios de uma boa oração. Hoje falaremos sobre perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Precisamos reconhecer que somos pecadores, que não podemos subsistir diante de Deus baseado nas nossas próprias justiças, que carecemos de misericórdia, carecemos de perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Mas o que busca o perdão também deve estar disposto a perdoar. Uma vez, um irmão na fé me fez uma estranha pergunta. Ele queria saber se eu orava toda a oração do Pai Nosso. Eu disse que sim. Então meu amigo finalmente abriu o jogo quando perguntou: mas mesmo aquele trecho que diz, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Olha, como esse meu amigo, tem muito cristão com sérias dificuldades diante desse trecho da oração. Mas é óbvio que deixar de orar esse trecho não muda o fato de que o Senhor espera que o perdão recebido se transforme em perdão repartido, pois senão, lembremos do ensino da parábola do credor incompassivo, que, tendo recebido perdão de sua imensa dívida, não perdoou aquele que lhe devia bem menos, e no final das contas acabou sendo questionado por esse ato contraditório, vindo a ter o seu perdão cancelado. Como ensinou Jesus no Sermão do Monte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. E perdoai e sereis perdoados, porque com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Lucas 37:8. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2:13. Jesus é nosso exemplo de perdão. Quando ele estava na cruz, ele olha para aquele povo que o estava crucificando e ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E nós vemos na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, como se você estivesse já pedindo perdão pelo outro. É bom observar que o Pai é nosso, o pão é nosso e o perdão tem que ser nosso. Como você bem disse, né, Cristina? Eu não devo orar apenas pelo perdão do meu pecado. Eu devo fazer como Jesus ali na cruz, que orou pedindo perdão do pecado dos outros, como Daniel também orava pedindo perdão do pecado do seu povo. Neemias também orou, pedindo perdão pelo pecado do povo. É uma oração mais solidária. Como eu careço de misericórdia e de perdão, outros também carecem de misericórdia e de perdão. E quando a gente entra no reino de Deus, quando a gente começa a beber da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, é imprescindível que o nosso coração se torne gracioso, amoroso, misericordioso. O destino de nossas almas está atrelado à maneira como nós lidamos com a graça e a misericórdia divina. Graça e misericórdia recebida precisa ser graça e misericórdia repartida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
injustiça. Querido Deus e Pai, confessamos a Ti os nossos pecados, as nossas fraquezas. Nem sempre andamos como devíamos andar, pecamos por palavras, pensamentos, ações e até mesmo por omissões. Tanta coisa boa que devíamos fazer que acabamos deixando de fazer. Pedimos misericórdia. Queremos andar na luz como o Senhor Jesus está na luz. Pedimos que o Senhor nos perdoe de todo pecado e aplique a cada uma das nossas faltas o sangue de Cristo. E assim como o Senhor tem sido bondoso e misericordioso para conosco, que sejamos também, com a Tua ajuda, misericordiosos, perdoadores em relação a todos aqueles que nos prejudicaram. Que o nosso coração seja cheio de amor, de compaixão. Perdão e purificação pedimos, confiados no sangue de Jesus, Teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Amado ouvinte, este é o programa número 8 de uma série de 10 programas e comentários feitos pelo Bispo José Hildo e sua esposa Cristina sobre a oração do Pai Nosso. Nesse programa número 8, o casal comenta sobre a seguinte frase da oração: e não nos deixes cair em tentação. Dando sequência às nossas meditações sobre a oração do Pai Nosso, hoje nós falaremos sobre e não nos deixes cair em tentação. Lembrando que esse pedido para não cair em tentação vem logo depois do pedido de perdão. Portanto, aquele que pede perdão de seus pecados deve também estar arrependido, desejoso de não cometê-los novamente. Só que aí ele percebe dificuldade para cumprir esse desejo com suas próprias forças. E o cristão não encontra apenas uma dificuldade interna das inclinações da sua carne, como também uma atração que é exercida por esse mundo. Somos tentados não apenas pelas coisas prazerosas que o mundo oferece, somos tentados também pelas pressões, pelas injustiças, pelo mal que há nesse mundo. Por isso o cristão busca a ajuda do Altíssimo. Ele entende que não pode vencer a tentação, lidar com essas pressões do mundo, lidar com as ciladas de Satanás, única e tão somente na sua própria força. Ele recorre a Deus. E a primeira maneira que a gente vê ele recorrendo a Deus é através da oração. E Jesus fala para Pedro: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Pedro, naquela oportunidade, não vigiou. Ele dormiu. Não orou. Não orou. Não buscou o socorro divino. Ele estava distraído. Ele se afasta de Jesus. Ele segue a Jesus de longe. E aí ele se torna a presa fácil do inimigo. Nós aprendemos que devemos orar, que devemos vigiar, porque isso nos mantém próximos a Jesus. Distantes de Jesus, estamos sujeitos a cair em tentação. E Jesus já havia alertado a Pedro que ele seria tentado. A impressão que dá é que Pedro não deu ouvidos a essa palavra de Jesus. Provavelmente Pedro estivesse já achando que ele era um super-homem, que ele jamais trairia o mestre, e ele não atentou realmente para essa palavra, e ele dormiu, ele não vigiou. Precisamos atentar para a palavra de Deus, porque ela nos guarda. É conselho bom. Como diz o salmista, guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus traz fé. A fé vem através da palavra de Deus. Como Jesus fala que nesse mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. Muitas pessoas não estão dando muito crédito a esta palavra de Jesus, porque quando vem a tribulação, elas caem. Por quê? Porque elas não atentaram para o que Cristo falou, que nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo. A tentação aí, no caso, seria desconfiar do cuidado, do amor de Deus, achar e confundir a tribulação em si com abandono ou descaso da parte do Altíssimo. Sendo que o próprio Cristo quem nos disse que teríamos aflições. Ou seja, ele já estava, através da sua palavra, nos preparando para o dia da aflição, para que nós não fôssemos pegos de surpresa.
Tem alguma outra maneira de vencer a tentação? Estando próximo dos irmãos, confessando os nossos pecados. E a gente não precisa só confessar o pecado, a gente pode confessar até a tentação, não é mesmo? Temos o exemplo de uma pessoa que estava prestes a cometer um erro e ela pediu auxílio, ela pediu socorro. E todos oramos por ela naquele momento. E ela encontrou forças para resistir à tentação. Ela encontrou forças em Deus através da igreja, através dos irmãos. Então louvamos a Deus porque podemos contar com preciosos recursos espirituais que nos colocam em intimidade com Deus, que nos dão força para vencer, a andar de maneira digna do Evangelho. Este programa é o programa de número 9 de uma série de 10 programas sobre a oração do Pai Nosso, que é apresentado pelo bispo José Hildo e sua esposa Cristina. Ali Deus estará. O tema da mensagem de hoje é Livra-nos do mal. Quando você ora, livra-nos do mal, o que é que você está buscando, Cristina? Ainda que eu deseje ser livre de toda espécie de males, angústias e tribulações, eu sei que tal plenitude de vida nós só desfrutaremos no céu. Não podemos esperar ser livres de todas as tribulações, pois Jesus mesmo garantiu que neste mundo teríamos aflições. O apóstolo Paulo diz que o cristão deve se alegrar na tribulação, sabendo que, com o auxílio de Deus, ela produzirá um bem incomparavelmente superior. Ser livre do mal seria perder a salvação. Como disse Jesus, do que adianta ganhar o mundo inteiro, vivendo no bem bom e no final acabar perdendo a alma. Ser livre do mal significa alguma coisa que vai além dos infortúnios da vida. Porque o Cristo, ele foi protegido do mal, ainda que tenha padecido, sofrido, sangrado. Sabemos que, ainda que Jó tenha passado por inúmeros infortúnios, ele não blasfemou. O mal seria ele ter caído no intento do diabo. O mal seria ele ter caído na tentação de negar a Deus, porque na oração do Pai Nosso nós oramos: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Seria pedir para o Senhor que nos livre da tentação, livrando-nos assim do mal que essa tentação traria a nós caso nós caíssemos na tentação? Para responder melhor a sua pergunta, eu quero pensar na tentação de Pedro. Jesus pediu a Pedro que vigiasse e orasse para não cair em tentação. Pedro fraquejou no ato de vigiar e orar e acabou caindo em tentação. Prevendo que ele cairia em tentação, Jesus rogou ao Pai que preservasse a fé dele, para que ele pudesse arrepender-se, erguer-se da queda e continuar na sua caminhada cristã. O mal maior ali seria ele ter caído em tentação e permanecido prostrado. A tentação, ela tem por objetivo não apenas me derrubar num tombo. É como numa luta de boxe. Na luta de boxe, todo boxeador não quer ser golpeado, mas ser livre. Você não pode imaginar que numa luta de boxe a gente vai ser livre dos golpes. Os golpes serão inevitáveis. Não ser derrubado seria cair em tentação. Eu devo buscar não ser derrubado. É normal que um lutador de boxe busque não ser derrubado. Agora, o mal nessa ilustração seria perder a luta, ser nocauteado. O intento do inimigo, do seu adversário, é ganhar a luta. Pouca coisa valerá ele ter te golpeado, ter te derrubado, te levado à lona provisoriamente, também não é o intento dele. O intento dele é te matar, te destruir, vencer você. Então, quando oramos a oração do Pai Nosso, estamos pedindo para não ir a knockdown, ou seja, para não levar uma queda. Mas não oramos apenas para não levarmos uma queda, oramos para não sermos derrotados nessa luta. Estamos numa batalha espiritual. Portanto, o intento do diabo, que era destruir, derrotar a Jó, não foi conseguido. E através daquela luta, Jó foi vitorioso e o nome de Jesus foi glorificado, de Deus foi glorificado. É muito bonito isso. Lindo. É claro que queremos ser livres dos males, queremos ser livres da dor, da enfermidade, de notícias ruins, de passarmos por dissabores. Mas devemos estar preparados para as tribulações.
sabendo que essa tribulação é um campo de batalha na qual contamos com a ajuda de Deus para a vitória final. Amado ouvinte, no programa de hoje estamos encerrando uma série de 10 programas com o tema Aprendendo a Orar com Jesus. Trata-se de uma análise bem detalhada da oração do Pai Nosso, feita pelo pastor José Hildo, que é bispo da Igreja Metodista Livre, e de sua esposa Cristina. Vimos que Jesus nos ensinou a tratar a Deus de modo familiar e íntimo, chamando-o de Pai. E também nos fez lembrar que Deus está no céu, muito acima de tudo e de todos. Devemos ser sempre humildes diante dele, não é mesmo? Sim, e ao orarmos, devemos buscar em primeiro lugar a santificação do nome de Deus, o que exige de nós um compromisso de nos colocarmos a serviço da glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através de um testemunho eloquente de vida, atuando como embaixadores dele. E devemos também nos colocar a serviço do reino de Deus, para que sua vontade se realize na terra do modo como acontece no céu. Temos visto, portanto, que orar é, antes de tudo, aproximar-se do Pai, buscando sua glória, seu reino e sua vontade em primeiro lugar, para só então apresentarmos nossa própria causa. Ao entrarmos na segunda metade da oração, percebemos que o foco volta-se do céu para a terra, das causas mais sublimes de Deus para as necessidades mais elementares do ser humano, representadas ali pelo pão. Buscamos também o perdão dos pecados, lembrando sempre que ele está condicionado ao perdão que oferecemos aos que pecam contra nós. É verdade. E aquele que pede perdão deve estar também arrependido do seu pecado, desejando a ajuda do céu para não cair em nova tentação. O último pedido é para sermos livres do mal, cientes que isto não significa necessariamente ser livre das tentações, provações ou tribulações desta vida. Pois no mundo teremos aflições, disse Jesus. Mas ele também disse, tenham bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, nós venceremos também. Ele nos concede ajuda para que sejamos mais do que vencedores. E reparou que a oração termina basicamente do mesmo modo que começou? Ou seja, com os nossos olhos elevados para o céu, fixos em Deus, confiantes no seu reino, poder e glória, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isto me faz lembrar de Judas, que encerra sua carta louvando a Deus de um modo muito inspirado e que muito se assemelha à oração ensinada por Jesus Cristo. O finalzinho da carta de Judas diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria ao único Deus nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém.